Nós estamos falando essa semana sobre compulsão, não é verdade? Isso. E hoje nós vamos identificar a compulsão? Isso. É isso mesmo? E qual que é o texto base? Está na mão aqui. Nós temos hoje Gálatas 5, do versículo 16 em diante, Certo. que fala assim: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiado pelo Espírito, não estais sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedias, glutonarias e coisas semelhantes a essa, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino do céu os que tais coisas praticam. Então nós temos aqui uma questão da obra da carne. Eu queria colocar aqui também a diferença entre o desejo e a compulsão. Certo. Não é? Porque ontem mesmo nós relatamos sobre a questão do pecado, né? Dentro da compulsão que leva a pessoa a chegar à área pecaminosa. E nós vemos hoje aqui sobre o fruto, né, da carne, que isso é as obras da carne mesmo, que Paulo nos alerta em questão de nós tomarmos cuidado, né, e fugir dessas coisas, fugir de todas essas tentações, de todo esse investimento do inimigo nessas áreas, para que possamos estar de mãos limpas e coração limpas, né? Então nós vamos ver qual a diferença entre desejo e compulsão. Todos nós, somos seres desejadores, e isso é natural, saudável e pode ser assumido com gratidão a Deus que assim nos formou. Já a compulsão é nociva, porque sobrepõe a vontade individual, impondo-se à pessoa e escravizando-a. Um simples desejo é normalmente controlável, ao passo que uma compulsão pode escapar ao controle do indivíduo. Exemplos: pessoas têm desejos, vontade de comprar algo, porém essa vontade passa. Já o compulsivo não pode ver nada à venda que já sente a necessidade de comprar. Ou também um homem sentir desejo pela sua esposa. Não há nada de errado. Deus o criou assim e isso não o torna compulsivo. Porém, um homem que deseja todas as mulheres que vê pela frente é, sim, incompulsivo. Né? Muitas vezes a gente fala assim, o passarinho pode pousar, não pode fazer ninho. Isso. Né? O pensamento vem, a mente está sujeita a isso. Nós não podemos reter esse pensamento. E muitas vezes o compulsivo ele acaba retendo esse pensamento e usando ele em forma da sua compulsão. Então, nós temos aqui a diferença, né, entre o desejo e a compulsão. Não deixar que o desejo chegue a uma compulsão. Então, isso aí tem que ser trabalhado no nosso coração e muitas vezes está acontecendo com muitas pessoas, né, que nos procuram e que talvez está nos assistindo aqui, está passando por isso e nem tem noção de que está passando por esse tipo de situação. Então, na verdade, toda compulsão antes ela era um desejo, Sim. um desejo que não teve um limite para que ele não chegasse a se realizar e aí ele se transformou numa compulsão. É isso. Um desejo exacerbado, né? Ele passa a uma dimensão onde a pessoa não apenas deseja, mas ela faz até mesmo sem pensar, sem refletir, sem avaliar as consequências daquele desejo. Certo. Então, a gente tem algumas ideias, Carol, que a gente precisa diferenciar. Por isso a gente entende a importância de estar especificando alguns pontos que normalmente as pessoas acabam fazendo confusão. Por exemplo, o desejo e a compulsão. Então, todo desejo é uma compulsão? Não, apesar de que a compulsão pode ter tido origem em um desejo anterior. Certo. Né? O caso também,
A tentação é uma compulsão? Então, ontem, inclusive, nós usamos o texto, né, do apóstolo Paulo, de novo, o apóstolo Paulo, porque esse texto de hoje também né? Então, com relação à situação, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Então, tem a questão da tentação. A tentação é a mesma coisa de compulsão? Entendeu? Então, a gente precisa diferenciar isso. Compulsão é pecado? Então, toda compulsão é pecado? Entendeu? Então, a gente precisa diferenciar. Então, há uma linha, né, onde as coisas da alma se separam das coisas do espírito. Certo. O pecado, ele é uma atitude espiritual. Então, não existe pecado que não seja espiritual. Ele é uma atitude espiritual, né? Mas a compulsividade, a compulsão, nem sempre é algo espiritual. Então, nem sempre ela vai estar dentro dessa característica de tentação, de pecado. E a gente precisa, muitas vezes, trabalhar e diferenciar essas coisas, né? Até mesmo para aliviar a culpa de muitas pessoas que sofrem por causa da compulsão. E ontem nós abordamos isso, que muitas vezes as pessoas estão carregando um peso, uma culpa muito grande, inclusive com a participação da doutora Edelweiss ontem, ela falando a respeito das pessoas que sofrem do transtorno, né, obsessivo-compulsivo, que gera muitas vezes dentro dela essa culpa porque é uma coisa incontrolável, ela não consegue controlar, muitas vezes sistemas de simetria, de repetição, de perfeccionismo exacerbado, as coisas serem daquela forma, quanto que isso influencia as pessoas que estão próximas e o quanto que isso traz, muitas vezes, frustração, desgaste, cansaço, né? Uma cobrança interna muito grande, né? E a diferença que nós fizemos ontem a respeito do transtorno de personalidade compulsivo, que aí entra nessa questão que nós estamos abordando hoje, do desejo que passa pela questão da prática pecaminosa e acaba se tornando o quê? Uma muleta na vida da pessoa. Tu entende? Então, o que acontece muitas vezes é que a questão da personalidade, ou seja, da prática pecaminosa, é diferente do toque que nós falamos, que em muitos casos ela precisa de um acompanhamento, precisa de uma situação de medicamento para ser ajudado, mas agora quando entra que é essa sigla usada que é o TPOC, quer dizer então relacionada aí sim à prática de situações que gera prazer, mas só que é um sistema cíclico que eu preciso sentir esse prazer constantemente que leva a uma compulsão, que se torna uma muleta na vida da pessoa, que são essas coisas muitas vezes que chegam a um nível bizarro que tem da área, por exemplo, da sexualidade e de outras coisas que a gente tem trabalhado, inclusive lá na clínica, essa questão da dependência da pornografia, né, da questão da internet, a questão de sempre querer mais aventuras maiores na questão da área sexual e muitas vezes o marido e a mulher estão ali, muitas vezes o marido se tornou dependente nessa área e leva a mulher a fazer algumas coisas que a violentam, não é? Que põe ela em xeque a respeito, puxa vida, eu tenho que fazer todas essas coisas. E vem a ação do Espírito Santo na vida dela, mas o marido exige que ela tem que amar e fazer tudo, cumprir suas fantasias, seus desejos mais absurdos, né? Então a gente entende que isso começou por um processo de uma situação, muitas vezes lá na infância, ou através de uma experiência sexual, de um abuso, de um molestamento, ou de um acesso a uma pornografia muito cedo. Né? Que isso começa a ser alimentado, chega uma hora que se torna incontrolável, né? Que aí, quando a pessoa percebe, ela já está compulsiva, ela não consegue ficar um dia, ter relação sexual, ou 2 vezes no dia, ou parte para masturbação. E na verdade essa pessoa está eternamente insatisfeita, né? Sim. Ela, até o fato dela
realizar. O fato de realizar aquele ato também não a Exato, satisfaz. exato. Nessa compulsão realmente vai virando uma E doença. aí o que a Bíblia fala, que um abismo chama um outro É abismo. verdade, é verdade. E para a gente até continuar aqui, nós temos uma participação especial da Gilziane, ela quer conversar conosco, e aí a gente volta com o senhor. Pode ser, pastor Guerra? Tranquilo. Gilziane, boa tarde, querida. Ah, caiu. Pode falar, ela deve retornar. Liga de novo, Gilziane. Que uma coisa que eu queria colocar assim, que muitas vezes o compulsivo ele não entende que ele prejudica as outras pessoas. Você entendeu? A questão, por exemplo, do compulsivo, questão financeira, não é? Normalmente ele prejudica a família. Isso. Porque vai fazer o quê? Vai fazer Compromete o orçamento. cartão de crédito, vai estourar cartão de crédito, a tentação vai a mais do que... Eu já vi pessoas assim, que ganhavam, por exemplo, R$ 1.500 e tinha cartão de crédito de 4.000. Você entendeu? Então, né? Aí chega no fim do mês, como é que vai arrumar? Nunca vai conseguir quitar um cartão desse. E isso vai trazendo problema para dentro da família, porque outras pessoas vão ter que cobrir essa parte. E muitas vezes vai defasar o outro lado, que talvez está juntando um dinheiro, está fazendo uma poupança e tudo. Eu já vi pessoas fazer isso, tirar para cobrir, né? E por quê? Porque o outro é compulsivo. Ele tem esse problema. Hoje também nós estamos vendo aí a questão de compulsivo, questão de jogos em celular. Você entendeu? Tem pessoa que ele não consegue mais. Isso já está começando desde criança, Desde né? criança. Começa Desde Entendeu? pequeno essa questão. Isso aí está sendo um problema muito grande. Os Outro dia eu vi eletrônicos. um desenho no Face, achei até interessante, né? Todo mundo no celular, né? E o cachorro também com o celular na casa. Eu achei dentro da casa, até o cachorro Estava no... pegando todo mundo. Não, eu vejo isso, tem coisas que são tão interessantes, a gente vai observando a dimensão que elas vão tomando. Eu lembro um dos últimos jejuns que nós fizemos na igreja, um período maior, onde a gente tinha liberdade de escolher o tipo de jejum que você faria. Eu conheci muitas pessoas que tiraram as redes sociais, para a gente ver como isso tem realmente influenciado tanto a vida das pessoas. Eu queria assim, ressaltar, Carol, que muitas vezes a gente fala em compulsão, parece que a primeira coisa que vem na mente da gente é sexo, não é? Embora a gente saiba que é real, é forte e é algo assim verdadeiro, não é? Mas não tem só essa questão da sexual, né? Nós falamos aqui a questão de comprar, né? Comprar gera um certo prazer, é gostoso. Agora, tem pessoas que ficam dependentes e se tornam compulsivos a ponto de não controlar. Então, a compulsão é aquela situação que você não consegue controlar, não é? Então, e ela abre uma porta no mundo espiritual, o inimigo se aproveita disso para fazer o quê? A pessoa se ficar cada vez mais escrava. Tem questão, por exemplo, de jogos, de jogar na loteria, né? Eu sei de crentes que fazem isso, não é? Que não conseguiram se libertar disso, né? Sempre faz a fezinha lá, né, na loto, não sei o que lá, entendeu? Esses jogos aí. Então, a ponto do que de a pessoa ficar escrava nessa situação. Agora, tem um emocional envolvido nisso? Tem, claro que tem. Tem aquela sensação de eu ter autoridade, ter dinheiro e poder ser rico, eu poder comprar tudo aquilo que eu quero. Tem vários desdobramentos em cima disso aí, né? Por exemplo, nós temos a questão da compulsão da alimentação, da comida. É justamente a pergunta da Gilziane. Ela ligou Então. e ela falando que ela tem dificuldade, ela tem compulsão Isso. na alimentação. O que fazer? Exato. Então, assim, algumas coisas que eu tenho percepção nessa área, e aí aqui os demais colegas podem entrar nessa parte também. Mas uma das coisas que eu percebo, pelo menos 2 pessoas que eu atendi especificamente nessa área. Uma delas foi a questão de uma carência muito forte que ela passou na infância, onde eram muitos irmãos. Carência alimentar mesmo. Alimentar mesmo. A ponto de que muitas vezes o pai, a mãe mandava os filhos bater nas portas dos vizinhos para pegar pão duro, pão dormido, resto de comida, para poder ter essa situação. Então, isso, chegou um momento que ela mesma se falou que ela nunca mais passaria por isso, né? Então, só que o que aconteceu? Aconteceu quando ela começou a estudar e crescer, ela começou a buscar, ou seja, saciar
tudo aquilo que ela teve de restrito na vida dela, de prazer. Aquilo para ela se tornou um prazer. Comer uma comida bem elaborada, italiana, comida mexicana, comida não sei o que, não sei o que. E só que isso começou o quê? Se tornar uma compulsividade, não é? Porque hoje eu posso, então ela entrou nessa dimensão, né, nesse aspecto. Uma outra pessoa que eu trabalhei nesse sentido, né, ela desenvolveu com isso, foram duas coisas, era a questão da glutonaria, né, e consequentemente entrou na questão da bulimia. Então era o prazer de ingerir a comida e a questão da culpa vinha, aí usava essa questão da bulimia, né, para poder então colocar para fora, porque senão ela perderia de repente a culpa que vinha, e isso fazia ela se tornar então escrava, né? E vinha aquela sensação de, não, por que eu estou fazendo? Está errado, então ia lá e tirava tudo que ela tinha se alimentado. E tem a pessoa também que fica viciada em comida. E foi um que eu atendi, que ele estava viciado desde pequeno. A mãe dele dava as coisas para ele comer e muito. Então ele viciou em alimentar. Então a culpa já foi o contrário aí do... no caso do Rogério aí que ele atendeu, foi escassez. O outro não, o outro tinha demais. E a mãe, sabe, punha aquelas mesas enormes e tudo. Tinha que comer, né? E tinha que comer. Então ele viciou em comer. Aí eu até pergunto, gente, hoje, será que não está tendo, até pegando especificamente a alimentação, uma compulsão? Porque o número de pessoas que têm se submetido a cirurgias bariátricas, a obesidade tem aumentado cada dia mais. As pessoas não estão tendo uma compulsão na alimentação, usando a alimentação como uma válvula de escape e estão entrando. Sim. Eu vejo até, né, as pessoas têm um mau hábito, né, um hábito, infelizmente, que nós temos que retirar, falar, crente não bebe não, mas come que é uma beleza, uma justificativa para poder comer. Para poder comer. E é um absurdo, porque nós, como cristãos, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, a gente também tem que controlar isso. Como que vocês veem isso? Porque eu vejo que isso tem aumentado cada dia mais. E muitas vezes, até no meio cristão, a alimentação tem sido uma compulsividade na vida de muitos. Antes do Rogério falar, por isso que as pessoas que fazem, né, a cirurgia bariátrica passa por um processo psicológico. Por quê? Porque está associada à questão emocional, à questão de prazer, de satisfação, não é? Então, o que a gente tem visto aí, quantas pessoas já fizeram cirurgia, mas ainda servem os pratos desse tamanho. Por quê? E tem muita gente que está voltando, né? Acostumou Fica isso. Normalmente obeso de novo. Exato. Na questão específica, e é muito interessante isso que o Rogério colocou, com relação a ela fazer a cirurgia, mas ela ainda coloca um prato como se ela não tivesse feito a cirurgia. Né? Então, hoje, ela não tem uma necessidade física e nem aguenta, porque o estômago ele foi reduzido, né? Mas ela ainda não está pronta para viver naquela nova realidade. Agora, a questão que a gente hoje tem com relação à obesidade e a essa questão da glutonaria, em muitos momentos, Carol, ela ainda não chega a uma compulsão, mas sim a uma formação de maus hábitos. Certo. E, consequentemente, aí tem uma outra questão, por que isso hoje tem aumentado? Nós temos dois aspectos interessantes. Uma é a questão de limites e formação de bons hábitos, que, infelizmente, a nossa cultura hoje, ela é uma cultura muito mais permissiva e é uma cultura que, querendo ou não, as ofertas são muito maiores. Então, nós vivemos um tipo de cultura onde temos mais ofertas, mais permissividade, menos limites. Então, essa é uma característica que a gente não pode deixar de falar. A outra é o nível de ansiedade que nós estamos vivendo. Então, o tempo
entre aspas, cada vez menor, o acúmulo de coisas cada vez maior, o número de responsabilidades e de cobranças, e isso começa na infância. Então, hoje nós temos crianças de 3, 4, 5 anos que têm uma agenda completa para a semana inteira. Então, ele já começa a ter que relacionar com esse nível de compromissos e essa ansiedade. E aí, quando a ansiedade, ele precisa de uma válvula de escape. Extravasar. E a comida, querendo ou não, é uma válvula de escape, porque gera prazer, dá sensação de alívio e é socialmente aceitável. E está cada vez mais disponível. Então, mesmo que ela não chegue a um nível de compulsividade, mas ela é uma coisa que tem cada vez mais levado as pessoas para essa situação da glutonaria e da obesidade. Há casos de compulsividade? Sim. Mas na maioria das vezes, nós vamos perceber que não é necessariamente uma questão de compulsividade, a obesidade. Muito mais uma necessidade emocional e um padrão de comportamento. Certo. E a verdade, de um para o outro, é um pulo também, né? Por isso que a gente tem que vigiar, né? Observar, porque é uma linha muito tênue. Exato. E às vezes, quando a gente já se viu, você já está dependente, você já é compulsivo e... Limitar e vigiar nos excessos, né? Porque senão você acaba criando uma compulsividade em cima de um excesso que você não vigiou. Não, isso é normal e tal. Esse amigo meu, um dia eu fui lanchar na casa da mãe dele, ela colocou uma mesa, eu falei, quantos que vem? Ele falou, não, só eu e você. Mas para uns 15, sem brincadeira. Tinha coisa assim para... Eu falei, vai vender, né? Não, no sério. Eu falei, que é isso? Eu vim de uma família que tinha muito essa questão. Né? Então, assim, a família, quando reunia, era aquela coisa... Quantas pessoas vêm? Tem 10, mas a comida não batalhão.